Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 5, Caucaia 0, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, aqui conosco. Professor Wagner Mancini, boa noite. Boa noite, professor. Para dar início aqui, o Júnior Marquezine, da Jovem Pan News. Boa noite, Mancini, boa noite. E parabéns pela vitória, mais uma, quarta consecutiva. Na entrevista pós-jogo contra a Juazeirense, você antecipou que quem jogaria hoje, quem jogará no próximo domingo, o time que descansou no último final de semana. Esse planejamento mudou alguma coisa pelo que você viu hoje? Pouco tempo para recuperar ou o planejamento continua o mesmo? Olha, boa noite a todos, né? O que ficou acertado vai ser mantido, né? Essa equipe que jogou hoje vai jogar domingo também. Lógico que a gente vai analisar caso a caso, algum atleta que por exemplo, possa ter saído de campo hoje com alguma queixa ou clínica ou de algo diferente disso, a gente vai parar, pensar, analisar, mas a princípio essa equipe que jogou hoje volta a jogar aqui no domingo diante do Altos, para que possa descansar na próxima quarta-feira e jogar o Clássico. Mancini, à sua direita, aqui atrás. Tudo bom? Boa noite. Tudo Eduardo bem, Trovão, do Futebolês. Parabéns pela vitória. Obrigado. É uma exibição muito boa do Ceará, né? Um baile hoje, como a gente fala, né? 5-0 fora o baile, com os jogadores individualmente e coletivamente se destacando. Eu queria que você fizesse um balanço desse seu começo de trajetória nesse ano, até aqui, porque é uma reformulação geral e a gente já começa a ver um Ceará se entendendo muito bem, fazendo jogadas muito interessantes, mesmo aquelas que não resultem em gol. Eu também vi dessa forma, eu vi um time leve, solto, que teve um pouquinho de dificuldade no começo da partida, porque o Caucaia exigiu da gente, porque botou a imposição física no jogo, diminuiu o espaço, teve até uma boa oportunidade que o Fernando Miguel defendeu. A partir do momento em que o Ceará fez 1-0, aí o jogo deslanchou. Alguns atletas hoje tiveram um desempenho melhor do que nos jogos anteriores, e isso também é fruto, logicamente, da sequência de trabalho, do entendimento do jogador, do convívio deles, né? Eu acho que tudo isso agrega na hora que você está remontando uma equipe. Então, hoje o Ceará ele é bem diferente daquela equipe que jogou diante do Maracanã. Jogo a jogo ela vem ganhando muito corpo, ainda, logicamente, com ajustes a serem feitos, né? Hoje a gente já pontuou alguma coisa lá no vestiário, mas amanhã com calma a gente vai falar com os atletas sobre aquilo que nós fizemos bem feitos, que foram muitas coisas, e também aquilo que a gente deixou um pouco a desejar, o que é normal numa partida de futebol, porque você não vai ter, mesmo que você seja amplamente superior, você não vai ter domínio de 90 minutos. Há um momento do jogo onde o adversário normalmente tem também uma certa parcela de domínio, né? Isso tudo faz parte do jogo. A hora que você não tem a bola, que tem que se defender, tem que ter um time maduro para isso, para saber que o adversário também sabe jogar, e que dessa forma você equilibre as ações entre o atacar e defender, né? Mas eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo. Acho que o Ceará vem melhorando muito em vários quesitos, né? E principalmente no toque de bola. Hoje nós temos uma equipe rápida, mas não deixou de ser uma equipe técnica, uma equipe que corre muito. Isso tudo era o que lá atrás a gente falava que era a nossa ambição, né? Eu acho que a gente está no caminho certo, tem muita coisa a ser feito ainda. Eu não estou satisfeito com tudo, mas eu acho que a gente está seguindo naquele rumo que lá atrás a gente falou. Mancini, aqui. Boa noite, Alisson Lima, da Rádio Vozão. Mancini, é claro que muito se fala sobre a quantidade de gols que o Ceará vem fazendo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente louvável. Mas eu queria tocar num outro ponto bastante curioso, que é a solidez da tua equipe defensiva, né? São 5 jogos, o Ceará tomou apenas um gol, exatamente, na estreia frente ao Maracanã. De lá para cá não foi mais vazado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu para te falar a verdade, eu quero ainda mais solidez. Eu acho que ainda no jogo de hoje, o Fernando teve que fazer uma defesa. É lógico que eu acabei de falar aqui que dificilmente você vai dominar os 90 minutos do jogo ou 100 minutos, né?
mas eu quero ainda ajustar um pouquinho. Eu tenho visto ao longo do jogo, muitas vezes me chama a atenção os 2 laterais um pouquinho à frente da linha de 4, né? Então isso tudo são ajustes, a gente vai ajustar melhor, até porque daqui a pouco a gente vai enfrentar adversários melhores também e há necessidade de você saber se defender melhor. O saber se defender bem faz com que você tenha uma retomada e uma saída de contra-ataque melhor também, né? Então, por isso que é essencial que defensivamente a gente seja sólido. Lógico que me impressiona o fato de ter tomado somente um gol, né? E como os atletas têm reagido a isso daí. E eu espero que seja a tônica ao longo do ano, que o Ceará possa fazer muito mais gols do que sofrer, porque vai mostrar que nós temos uma equipe equilibrada, uma equipe madura, uma equipe que sabe aquilo que quer dentro do jogo. Muitas vezes nós tentamos hoje na partida uma posse de bola no campo defensivo e não conseguíamos sair. A partir do momento que nós fizemos algumas intervenções para o passe longo, a equipe dentro do jogo passou a fazer melhor. Então tudo isso daí serve. Nós estamos ali à beira, mas muito atento a tudo que está acontecendo. E quando a informação chega para o jogador que o jogo para e a gente consegue passar a informação, eles rapidamente têm feito, que também é uma coisa que tem me chamado a atenção, essa percepção e a vontade de acertar, né? Eu acho que o Ceará hoje vive um momento bacana, não cabe aqui nenhum tipo de empolgação, nada, não é nada disso, mas eu acho que a gente vive um momento legal e você tem que curtir isso, né? Essa solidez defensiva, ela também dá para o ataque a possibilidade de chutar mais bolas a gol, e isso também é equilíbrio de uma equipe. Boa noite, Mancini. Boa noite. Queiroz, futebolês. Prazer de novo falar com você. Obrigado. Mancini, eu te conheço como atleta e também como treinador, mas como treinador você não gosta de falar de situações individuais muito, mas peço que você faça ressalvas, porque são situações positivas que eu quero te perguntar em relação a 2 atletas, né? Um deles, o Recalde, que eu vi um Recalde antes do gol e um outro depois do gol. O antes do gol é sempre aquele que procura, que tenta, que não se furta a participar do jogo, mas que vinha cometendo alguns erros que a gente que já tinha visto ele jogar, ele não cometia. E o depois do gol era um cara cheio de confiança, que batia na bola de primeira, como na jogada do terceiro gol, que ele armou ali, numa jogada de primeira, ele matou a defesa adversária. Eu queria que você falasse isso, um pouco sobre ele, sobre essa questão do quanto a confiança pode ter feito diferença para ele, não só nesse jogo, mas daqui para frente na sua passagem do Ceará. O outro também marcou o gol, mas é uma situação diferente. Queria que você falasse sobre o Richarlison, porque quando você como atleta, eu quero te puxar essa questão do atleta, porque você conviveu com isso, quando uma torcida meio que dá as costas para um jogador, acha, não, o tempo dele no meu clube passou, e eu ouvi muito isso em relação ao Richarlison, é muito difícil que isso seja refeito, que o pensamento do torcedor seja refeito e chegue a uma conclusão diferente. Mas o Richarlison, eu acho que você está sendo extremamente inteligente de colocá-lo nas horas certas, nos momentos certos, e ele tem, à medida que os jogos ele tem entrado, aproveitado oportunidades. Hoje saiu o gol, mas eu acho que não só por causa do gol, ele vem jogando bem, ele vem voltando a encontrar um bom futebol. Eu queria que você falasse dessas 2 situações e circunstâncias, pois eu sei que tanto um quanto o outro serão importantes para você, são importantes para o elenco e importantes para a temporada. Não tenha dúvida, né? Vamos lá. Richarlison é um atleta que já tem um certo tempo no clube e por isso há um respeito muito grande com ele, mas o ano passado, o Richarlison do ano passado, ele não me interessava, porque nós tínhamos uma maneira de jogar que fazia com que ele tivesse que jogar de uma forma que não me agrada como primeiro volante. Houve uma conversa entre eu e ele me disse, inclusive, que iria fazer de tudo para que ele entendesse aquilo que eu queria,
e ele realmente tem tido as oportunidades muito em cima disso, porque ele me garantiu que faria e tem feito até específicos após o treinamento, direcionado a isso. Então hoje é um atleta que nos jogos que entrou, incluindo até o da Juazeirense, ele diversas vezes saiu para caçar lá na frente, roubou a bola e jogou para frente, que é a posição que eu acho que o volante tem que ter. Os meias, e eu fui um meia em campo, os meias dependem muito desse tempo, porque a partir do momento em que o volante ou a turma que joga mais atrás rouba a bola e joga para trás, dá tempo do volante adversário marcar o meia. E aí, quando a bola chega no meia, o meia já está marcado e tem muito mais dificuldade. Então, essa agilidade ou essa velocidade na bola chegar no meia ou nos atacantes é que faz toda a diferença para um volante hoje. E ele entendeu isso e, felizmente, ele tem ido muito bem nas partidas. Fez um gol hoje, mas independente do gol, ele gerou energia para a gente, ele gerou eletricidade no momento do jogo onde já estava meio que decidido e tudo mais. Ele foi lá, entrou, fez o seu gol, participou. É um cara que taticamente entende muito bem o jogo, principalmente na parte defensiva, e ele tinha uma instrução minha para quando, em determinado momento, na substituição do Saulo, que a gente segurasse a linha de 4 e ele à frente, fazendo 4-1. E tão logo o Saulo entrou, ele encostou em mim, já para fazer o 4-1. Então é um atleta concentrado, ligado naquilo que está acontecendo. Eu entendo tudo isso que passou com ele e com outros jogadores. Quem nunca viveu isso? De ser ídolo e depois de ser cobrado, isso é perfeitamente natural. E eu estou aqui exatamente para dar para ele uma nova vida, um novo ano, um novo ciclo. E de repente ele vai ser também um atleta muito importante para a gente, porque já conhece o clube, já tem o respeito de todo mundo, os atletas o respeitam muito pela forma como ele age diariamente. Então eu acho que ele tem muito a crescer ainda este ano. Recalde, eu ainda brinquei no vestiário agora que ele havia chegado. Por quê? Porque ele teve uma grande oportunidade num dos jogos lá no PV e pegou mal na bola, a bola subiu. Hoje, semelhante no segundo tempo, e eu sabia que ele vinha buscando o gol exatamente para isso, porque o atacante ele precisa do gol para se assentar na equipe. Hoje ele fez um jogo, independente do gol que ele fez, mas ele fez um jogo muito interessante. No primeiro tempo, para mim, ele foi o maior jogador do jogo. Por quê? Porque ele arrastou 2 ou 3 vezes a bola do nosso campo até a área adversária, fez passes interessantes. Ele não joga por jogar, ele pensa na jogada, ele faz a bola, ele faz o jogo fluir, e ele entende muito a participação dos companheiros, né? A partir do momento em que ele encosta com o Facundo, não só em função do idioma, mas também de uma conexão que eles têm, flui a jogada ali. Raí, Facundo, Recalde, né? Hoje ele encostou lá do lado esquerdo, fez várias vezes a jogada com o Puga e com o Matheus Bahia. Então hoje ele flutuou dos dois lados, que é uma função que exige do meio atacante que faça. Então eu não tenho dúvida que o gol deu uma maturada no futebol dele, mas todos eles, principalmente aqueles que vêm de fora, que são estrangeiros, eles estão buscando exatamente isso daí, a confiança necessária para poder desempenhar o jogo. Porque todos eles jogavam de uma forma diferente nos times dele. Barceló jogava diferente, jogava como segundo atacante. O Facundo também jogava diferente lá no Chile. E o Recalde tinha uma maneira de jogar mais encostada no atacante, sem ter muita obrigação de voltar. E aqui, acho eu, que nos primeiros jogos ele sentiu um pouco a dificuldade, porque ele teve que percorrer mais espaços. Porque eu exijo que ele seja o terceiro homem do meio-campo. Ele não pode simplesmente ser o segundo atacante. Porque o dia que nós enfrentarmos uma equipe que tem um volante que joga futebol, ele destrói nosso time. Então eu já estou
fazendo com que ele esteja preparado para isso. E ele tem entendido, acho que eles estão evoluindo junto com a equipe, mas hoje eu fiquei muito feliz da atuação dele, até deixei ele mais em campo, exatamente para ele também saborear um pouquinho de um bom jogo, num jogo onde ele fez gol, onde o torcedor apoiou. Eu acho isso bacana e faz parte também do seu amadurecimento como o meia de uma equipe que joga para frente. Boa noite, Mancini. Tudo bem aqui, ó? Aqui do teu lado esquerdo. Fala, Del. Tudo bem, Mancini? Tudo bem? Assim, hoje eu vou te fazer 5 perguntas, não deixar nada pro Horácio hoje, tá? Tá. Vamos lá. Só em relação a essa questão de saborear que você falou aí, tá todo mundo com fome uma hora dessa, né? Você também está saboreando o teu time? Porque você falou que deixou o jogador um pouco mais para ele saborear, mas você começa a saborear mais o teu time e aí vem isso é uma pergunta, e a outra situação é em relação à questão do Ailon, né, que me chama a atenção. A pergunta do Ricardo estava na minha cabeça, mas o Danilo foi esperto e fez a pergunta primeiro. Mas o Ailon é um jogador que também vem se movimentando muito ali. E quando entrou o Barceló, deu para perceber que é também um cara, um gringo que está encaixando, que está começando a buscar jogo, que está se soltando, que mostra qualidade. Então, a questão de saborear vem agora, né? Porque os caras também estão saboreando a possibilidade de jogar. E a escolha é tua, né, Mancini? Como é que você vê tudo isso aí? Olha, eu vejo com muita atenção, mas com muita alegria, porque todos eles querem um lugar na equipe, né? E às vezes eu percebo, porque o fato de você estar muito tempo ali e tal, você passa a entender um pouquinho os gestos, né? Já de alguns atletas chateados por não terem entrado no jogo, porque todo mundo quer viver o bom momento, né? O bom momento, um jogo onde você ganha de 5-0, outro jogo que você ganha de 6-0, é importante que você esteja dentro de campo, porque isso vai marcando o torcedor. E quem está de fora quer atuar, né? Então, dentro de todas as perspectivas que nós lançamos, ninguém esperava que nós fôssemos vencer 2 partidas assim já no começo do ano. Então, esse saborear, ele está muito relacionado àquilo que a gente faz no dia a dia no treinamento e espera acontecer no jogo. Nós poderíamos ter vencido hoje por 2-0 e termos perdido um caminhão de gols. Diferentemente do que acontecia no ano passado com a equipe que eu peguei, perdia-se muito gol. Hoje nós tivemos o cuidado, né? E o Lucas Drubs, que está até aqui assistindo a coletiva, e ele sabe disso, ele e o João Paulo, que ficamos tentando montar a equipe. Nós falávamos muito sobre isso. Nós precisamos trazer jogadores artilheiros, mesmo que eles sejam laterais, volantes, meio-campistas, atacantes. O jogador tem que ter intimidade com o gol. E hoje a gente tem uma gama de jogadores que fazem gol no time. Você não pode depender só de uma peça. Então eu acho que o saborear é exatamente isso, é cada um deles entendendo que o momento é bom e querem participar disso. Sobre o que você diz sobre o Barceló e o Ailon, eu vejo os dois assim, semelhantes em alguns aspectos e um pouquinho diferente. Acho que o Ailon flutua mais. O Barceló, ele é um pouco mais de choque. Ele joga um pouco mais dentro da área, mas também com movimentação. Eu até falei aqui que na última equipe dele, ele atuava como segundo atacante. Então, ele já tem essa movimentação por fora, cai dos lados, sabe segurar, tem um pouco mais de corpo que o Ailon. E o Ailon, ele flutua mais. O Ailon tem uma leitura de jogo muito interessante. Eu não sei se vocês notaram lá de cima assistindo, mas ele corrige muito aquele atleta que está à frente da linha da bola. Vamos supor que na jogada o Puga ou o Janderson ou o Recalde ficaram à frente da linha da bola, ele automaticamente vem fazer a função do jogador. Por quê? Porque ele atua bem dos dois lados, ele joga de meia, ele joga de atacante. Então é um atleta muito útil para nós, porque tem inteligência tática. Assim como eu sempre falo para eles que o volante é uma peça que corrige defensivamente, o Ailon, atuando como centroavante, ele consegue corrigir a marcação dos meias ou dos extremos também, né? Então eu acho que, volto a dizer, nós somos muito felizes na contratação de algumas peças porque elas estão encaixando.
elas poderiam não encaixar. Isso acontece muito no futebol. Aqui nós temos um grupo de 5 bons jogadores, mas eles não conseguem conexão entre eles. E pelo que a gente está vendo, é muito cedo ainda. Foi apenas o 5º jogo no ano, nós vamos ter cerca aí de 60 jogos. É muito cedo ainda, mas eu começo a ver uma conexão entre esses atletas, não só fora de campo, que tem me agradado, mas dentro de campo também, um entendendo bem o outro, sabendo que aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, hoje, no começo do primeiro tempo, a gente teve um pouco de dificuldade, porque o Castilho, na ansiedade de tocar na bola, saía da última linha lá e vinha do lado do Lourenço. E isso estava facilitando a marcação da equipe do Caucaia. Aí nós tivemos que adiantar os 2 laterais para que ele e o Lourenço ajudassem os 2 zagueiros. Então, eles, só com um toque, eles estão entendendo isso daí. Não há necessidade da gente fazer uma saída de bola com 6 jogadores. Uma linha de 4 com 2 volantes. Você fica com muita gente atrás da linha da bola. E quando essa bola chega na frente, tem 4 contra 8. Então, são essas coisas que eu digo que já há uma conexão. Vinha o Castilho, aí subia automaticamente Bahia de um lado e Raí do outro, para que você tivesse uma compensação, porque senão fica fácil da equipe adversária te marcar. Boa noite, Mancini, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória, André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Queria te perguntar sobre um jogador... fazendo a mesma ponderação do Danilo, né? Apesar de perguntar de um atleta individualmente, mas de uma disputa que vai ter. Ele não fez gol hoje, mas ele tem jogado muito bem, tem sido até um ponto de equilíbrio ali no seu meio de campo, que é o Lourenço. O Lourenço tem jogado numa função, até você falou sobre ele anteriormente, você falou também sobre a busca por um outro meio-campista, e o Jean está chegando, e eu queria te perguntar exatamente sobre esse contexto. Como é que você vê que o Jean pode te ajudar? O que é que você vê que ele entrega de diferente, e que você falasse também sobre a utilização do Lourenço, que ele está fazendo essa primeira função ali como um primeiro volante, digamos assim, mas você pode utilizá-lo de repente como um 8, ele tendo um pouco mais de liberdade. A chegada do Jean te possibilita isso também, de você ver o Lourenço executando outras funções? E também sobre como é que o Jean pode... o que é que ele pode agregar diferente? Olha, a chegada do Jean é importante porque nós não tínhamos um volante com a postura dele, né? A imposição física de jogo aéreo e também de marcação. Nós temos o Richardson, que é semelhante, mas com um biotipo diferente, né? E às vezes é importante você ter nessa primeira bola de tiro de meta, já que a gente marca adiantado. Ou até mesmo dentro da área, nos escanteios, nas faltas. Então, nós estamos aumentando a estatura da equipe, o que é importante, né? Sobre aquilo que o Jean vai nos entregar na parte técnica, eu ainda não consegui ver, porque ele não teve tempo de treinamento com os outros atletas. A gente vai ver essa conexão dele se entendendo melhor com fulano, com Beltrano, dentro de campo. E aí a gente vai analisar friamente, saber em qual partida a gente vai utilizá-lo, em qual momento do jogo também. Já o Lourenço é um atleta, hoje ele é um coringa para mim. Ele pode jogar de lateral direito, ele pode jogar de volante, ele pode jogar nas 2 meias. Ele tem capacidade para jogar como extremo, fechando o lado, fazendo o 4º homem. Por quê? Porque já jogou em todas as posições. Existem alguns atletas que têm um biotipo favorável para isso. E dentro de campo o cara consegue fazer múltiplas funções e te entrega, de repente, dentro daquele elenco, aquilo que muita gente não sabe. Vamos supor, hoje aqui, pela falta de um volante rápido, eu acabei utilizando ele, mas ele pode ser um meia no lugar do Castilho, do Mugni, do Recalde, ou até um extremo, fazendo com que a passagem do lateral aconteça. Também acho que
O Lourenço vem jogo a jogo ganhando o espaço dele porque é um atleta extremamente inteligente. Ele captou aquilo que era necessário para que a nossa equipe tivesse em termos de não só de transição de bola para frente, porque ele é um cara que acelera bastante o jogo, como ele entendeu que nós tínhamos uma dificuldade naquela armação com ele, Mugni e Recalde, do Recalde e do Mugni serem o primeiro, e ele automaticamente se colocou à disposição para isso. Então hoje você vê que desde muito cedo ele já abre os 2 zagueiros e já faz a função da saída de bola, que ele faz muito bem, por sinal. É um atleta que tem ganhado destaque porque tem muita qualidade na batida de bola, tem uma leitura de jogo muito interessante. Então, também acho, e a gente até falava sobre isso, foi um dos grandes reforços que chegaram agora para a gente e que pode também ser utilizado de outras formas, em outras funções. Eu quero ver, inclusive, se ao longo do ano a gente consegue fazer com a mesma equipe sistemas diferentes, e ele é uma peça fundamental para isso daí. Mancini aqui, boa noite. Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E, Mancini, até vou relembrar uma fala sua do ano passado, que você chegou a mencionar que a equipe do ano passado não lhe permitia que você mudasse o jogador por questão tática, sempre por desgaste. Hoje a gente observou que a mudança que você fez no time não foi por desgaste, foi realmente uma questão tática que colocou o time mais à frente ainda. Até me surpreendeu, você tirou o Castilho para botar o Bruninho no meio campo, ficou 2 meias ali, né? Então, as suas alterações têm sido mais ofensivas ainda. Fica a pergunta, é essa cara realmente do time que você quer transparecer para o torcedor? É isso que você reclamava do ano passado, essa possibilidade hoje de poder mexer e trazer o time sempre mais para frente, trazer um time mais vertical? Sem dúvida, né? Hoje foi uma amostra disso, o que naquela oportunidade a gente não conseguia, até porque nós ou não tínhamos a peça disponível ou nós tínhamos atletas já desgastados demais com tanta mudança de metodologia naquela oportunidade, e por isso ficava difícil de mexer. A partir do momento que nós iniciamos o ano com um elenco zerado, fica mais fácil de você mexer, fazer isso ou aquilo, mexer taticamente na equipe. Hoje, o que eu fiz, na verdade, foi tentar fazer 2 blocos a partir do momento em que nós fizemos o 4-0 e definimos a partida, 2 blocos de 5. Por quê? Porque eu queria que o ataque buscasse mais gols. Mas para isso eu tinha que ter uma linha de 4 e um volante num bloco sólido, né? O que, de certa forma, aconteceu. Mas é importante, em alguns momentos do jogo, a hora que você tem essa possibilidade, você mexer nas peças. Mexer para que você tenha ganhos, porque em algum momento do ano a gente pode fazer isso. Eu posso, por exemplo, estar numa partida 0-0, ter um jogador a mais e jogar dessa forma, exatamente para tentar surpreender o adversário. Então, eu não me furto disso, gosto desse tipo de coisa. Acho que você mexer com um plano tático dentro de uma partida de futebol é diferente do que você fazer no treinamento, porque quando você vai fazer no treinamento, a equipe A desenvolve o jogo com naturalidade, a equipe B, que tem que fazer sombra, ela não faz como o teu adversário faz no jogo. Então sempre há uma dificuldade muito grande em cima disso. Então eu estou feliz porque me deu a oportunidade, por exemplo, nesse último domingo no jogo lá da Juazeirense, fazer mexidas com atletas que eu não tinha visto jogar ainda, num sistema diferente que nós ainda não tínhamos jogado esse ano. Mas os atletas entenderam isso daí, e quando você tem um grupo de jogadores que estão aptos a te ouvirem, fica tudo mais fácil. O ano passado nós tínhamos muitos jogadores que já estavam no momento de mudança de clube, de término do ano. Aí é difícil você chegar, você contestar, você mostrar, né? Eu acho que hoje o vento está a favor, exatamente porque todo mundo está muito disposto a ajudar. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário, Sistema Verdes Mares.
Mancini, na pré-temporada teve a entrevista do Lucas Itaberaba, Lucas Vinícius, né, seu auxiliar, preparador físico do Ceará, que ele falou que seria mais ou menos 4, 5 jogos para o time começar a ganhar um ritmo de jogo, os atletas começarem a ter ali uma dinâmica que a comissão técnica avaliava ser o ideal para o clube. E aí o Ceará vai começar a ter um momento de ter jogos mais complicados, mais difíceis na Copa do Nordeste e também no Campeonato Cearense. O time que o Mancini está colocando em campo já está mais ou menos com a cara do jeito que você está querendo que ele faça, que comece a andar ao longo da temporada? Olha, se nós tirarmos os 2 jogos onde a gente fez 5 e 6-0, não vamos falar sobre isso, vamos falar na evolução da equipe. Eu acho que hoje o Ceará tem uma cara diferente já, que é a cara que eu gosto de ver. Uma equipe que quando rouba a bola, joga para frente. Me irrita muito quando eu vejo uma equipe roubando a bola e jogando para trás. Por quê? Porque você dá chance para que o seu adversário se organize. E eu quero exatamente gerar desconforto para ele. Então, por isso é que a gente exige que quando há uma roubada de bola, que este jogador inicie já a saída de contra-ataque. Não é fácil você implementar as ideias, mas ao mesmo tempo fica mais fácil quando você reúne um grupo num começo de ano, né? Você entrar durante um trabalho é sempre tudo muito mais difícil. Hoje nós fizemos o 5º jogo. Eu acho que daqui para frente já vai dar para ver uma equipe jogando mais ou menos sempre dessa forma. É óbvio que em algumas partidas a gente vai ter uma facilidade maior para chegar ao gol adversário, em outras a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque os adversários serão melhores. Mas em suma, basicamente isso que disse o Lucas, que eu acredito também. Acho que com 5, 6 jogos a gente já começa a ter uma cara, não quer dizer que a gente já esteja satisfeito, acho que os ajustes vão ser feitos muitas vezes ao longo do ano, assim como eu vi o jogo hoje e nós tivemos 2 momentos de oscilação ainda, que eu espero com o tempo corrigir. Muito obrigado a todos, obrigado professor, bom descanso. Valeu, boa noite.